O brasileiro tem um problema crônico de memória. O PT vive prometendo que vai melhorar o Brasil e o povo parece que esquece que dos últimos 25 anos o PT governou por 20. Agora, Lula está doidinho para contar a mentira do pré-sal mais uma vez. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter, entusiasta do Traveco Seno, escrito por quase 5 anos sem pagar imposto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Talvez a relação entre a esquerda e o tema meio ambiente seja o maior caso de hipocrisia já manifestado na história. O mesmo governo de esquerda que, com áreas de superioridade moral e um discurso inflamado, prega o fim do carbono e a salvação do planeta, é também o que se mostra mais ansioso para perfurar o solo em busca de mais petróleo. É exatamente o que acontece agora com a nova investida da Petrobras na margem equatorial, região marítima que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A estatal anunciou a descoberta de um possível novo pré-sal na costa norte do país, e de repente todo aquele papo sobre sustentabilidade e transição energética justa parece ter ficado escondido debaixo do primeiro jato de óleo bruto. De acordo com as informações divulgadas pela própria Petrobras e repercutidas pela imprensa, a estatal intensificou as perfurações e estudos geológicos na região, após indícios de grandes reservas. O entusiasmo foi tanto que o presidente Lula tratou logo de se pronunciar, dizendo ser totalmente favorável à perfuração e ainda complementou: "Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil." Uma frase emblemática que escancara a contradição de um governo que vive discursando sobre o fim dos combustíveis fósseis, mas que na prática não hesita em celebrar a possibilidade de encontrar mais deles. Sim, o mesmo Lula que nos palanques internacionais, especialmente nos eventos da ONU e nas conferências ambientais, se apresenta como um messias verde, defensor das florestas e do planeta, agora surge como o mais entusiasmado dos exploradores de petróleo. E isso justamente às vésperas da COP30, que será realizada no Pará em 2025. O timing não poderia ser mais oportuno e mais constrangedor. Afinal, como conciliar o discurso inflamado sobre o combate às emissões com um sorriso largo diante da perspectiva de um novo poço de petróleo? A resposta é simples: não se concilia. A esquerda não precisa ter nexo, pois seus eleitores ou são pessoas que vivem de impostos ou são pessoas ignorantes ao ponto de sequer perceberem a contradição. Esse tipo de contradição, aliás, é a essência do ambientalismo estatal. O ambientalismo, tal como praticado pelos governos de esquerda, não é uma preocupação genuína com o meio ambiente, é um instrumento de poder. É a máscara verde que encobre o rosto horroroso do intervencionismo, da tributação e do controle. Serve para justificar mais impostos, regulações e barreiras de entrada para o setor privado. Enquanto as pequenas empresas e os empreendedores independentes se veem esmagados por exigências ambientais absurdas, os grandes grupos, sempre bem conectados com o governo, continuam operando sem concorrência. É o modus operandi do Estado: travar o mercado sob a desculpa de sustentabilidade e garantir o monopólio dos amigos do rei. E ninguém domina esse jogo melhor do que a esquerda brasileira. Lula, o homem que vive discursando sobre o amor às árvores e às girafinhas da Amazônia, é o mesmo que controla uma das maiores empresas petroleiras do planeta. É o mesmo que, em nome do interesse nacional, defende o monopólio estatal sobre os recursos naturais. Quando fala em preservar o planeta, ele não está falando de você, e nem de mim. Ele está falando do poder dele, e do dinheiro que o petróleo rende. E é por isso que esse anúncio da Petrobras desperta tanto entusiasmo no Planalto. A possibilidade de uma nova província petrolífera vem em um momento politicamente perfeito para Lula. Com a COP30 se aproximando e as tensões econômicas aumentando, nada seria mais conveniente do que um novo milagre do pré-sal, discurso que já foi usado pelo petismo com fins eleitoreiros há pouco mais de uma década, prometendo um futuro de fartura que nunca chegou. A narrativa é a mesma: o petróleo como símbolo de soberania nacional, como fonte de riqueza infinita e redenção do povo. É mais uma dentre as tantas promessas populistas que tem arrastado o PT ao Planalto ano após ano. Nos últimos anos, Lula e seus aliados vêm repetindo o discurso da transição energética justa, se vendendo como os guardiões da Amazônia e acusando o Ocidente de hipocrisia ambiental. O discurso, que soa bonito nos palcos de Davos e das conferências climáticas, é lançado por terra quando surge a oportunidade de encher os cofres da Petrobras e turbinar a arrecadação estatal. O tom muda completamente. Afinal, a floresta pode esperar, os barris de petróleo não. É como se o planeta tivesse salvação, mas só depois que o governo sugar até a última gota de petróleo e ainda te vender uma das gasolinas mais caras e de baixa qualidade do mundo. A verdade é que o ambientalismo no Brasil nunca foi sobre meio ambiente, sempre foi sobre poder e dinheiro. O Estado cria leis e regulações supostamente voltadas à proteção ambiental, mas o efeito real é concentrar mercado e favorecer quem já tem influência política.
Grandes corporações, com departamentos jurídicos e lobistas em Brasília, conseguem facilmente atender às exigências ou contorná-las. Já o pequeno empresário, o agricultor independente, o empreendedor iniciante, esses são os que pagam o preço, impedidos de competir. O discurso verde, no fundo, é uma nova forma de cartelização, e como toda cartelização, precisa do Estado para existir. A Petrobras, sob a fachada de empresa do povo, opera como uma gigante monopolista, sustentada por subsídios e protegida por regulações que inviabilizam a concorrência. A retórica do patrimônio nacional serve apenas para justificar o controle político e o uso da empresa como um instrumento eleitoral. O petróleo no Brasil nunca foi sobre energia, mas sobre votos, e ao que tudo indica, Lula pretende repetir a fórmula. Basta lembrar o que aconteceu durante o boom do pré-sal. Na época, o governo prometeu que a descoberta transformaria o país numa potência global. Falaram em bilhões para educação, em hospitais de primeiro mundo, em combustível barato. O que se viu na prática foi corrupção, má gestão e um ciclo de euforia seguido por colapso. A Petrobras foi saqueada, os cofres públicos ficaram vazios, e o brasileiro, como sempre, continuou pagando caro, na bomba e nos impostos. Agora, com a margem equatorial, o enredo ameaça se repetir. O governo já começou a vender a narrativa do Brasil soberano, da gasolina barata e, claro, do emprego para todos. O mesmo roteiro, a mesma mentira. E para completar a hipocrisia da esquerda, o anúncio acontece justamente quando o Brasil se prepara para sediar a COP30, em Belém do Pará. Ou seja, enquanto o governo se apresenta ao mundo como líder na luta contra o aquecimento global, internamente ele se prepara para ampliar a produção de petróleo. É como se um padre subisse ao púlpito para pregar a castidade logo após ter saído do bordel. E é claro que tudo isso tem também um componente eleitoral. Lula sabe que um anúncio positivo sobre novas reservas de petróleo pode ser politicamente poderoso. Se a descoberta na margem equatorial se confirmar, ele poderá prometer exatamente o que já prometeu antes: empregos, desenvolvimento, combustível barato e prosperidade. E como o brasileiro médio tem uma memória curta e uma vontade ardente de ser enganado, o truque pode e provavelmente vai funcionar novamente. Não importa se a popularidade de Lula está lá no chão e se ele não cumpriu nem a promessa da picanha. Se ele sair por aí dizendo que a gasolina vai para R$1 o litro, vai ter um monte de idiotas votando nele. O perigo, portanto, não é apenas ambiental ou econômico, é moral e político. O país corre o risco de reviver o ciclo vicioso do populismo petroleiro, em que a retórica nacionalista e a manipulação das massas substituem qualquer discussão séria sobre liberdade e responsabilidade individual. Em vez de discutir como reduzir o poder do Estado sobre os recursos naturais, voltamos a discutir como o Estado vai administrá-los. Em vez de pensar em como permitir que o mercado e a inovação determinem o futuro da energia, nos contentamos em ouvir promessas de um governo que já provou inúmeras vezes sua incompetência. O resultado é que daqui a 10 anos ainda vamos estar na mesma valeta de hoje. Dependência, impostos, ilusões e miséria. A Petrobras continuará sendo usada como instrumento político. Os amigos do poder continuarão lucrando e o cidadão comum continuará pagando a conta. O petróleo pode até jorrar, mas a riqueza continuará concentrada nas mãos de quem nunca produziu nada. No fim das contas, o anúncio da Petrobras e o entusiasmo do governo revelam uma verdade incômoda. O Estado não tem princípios, só interesses. Hoje ele se veste de verde para arrecadar. Amanhã veste o macacão laranja para drenar cada gota de petróleo que puder. Tudo depende do que rende mais poder, dinheiro e votos. O discurso ambientalista, o nacionalismo energético, o moralismo ecológico. Tudo isso são apenas máscaras que o Estado usa conforme a ocasião. O objetivo é sempre o mesmo: controlar, taxar e dominar. E é justamente por isso que a notícia deve preocupar quem ainda valoriza a liberdade. Se a existência de um novo grande volume de petróleo for confirmada, Lula terá nas mãos uma arma política poderosa. Pode prometer milhões de empregos, combustível barato, progresso para o norte do país. E com o apoio da máquina estatal e da velha mídia vendida, os patetas vão bater palmas e fazer o L. O problema, como sempre, é que o brasileiro é bom de esperança e ruim de memória, e Lula sabe disso. Por isso, enquanto o povo sonha com um futuro dourado, com o país do futuro que nunca chega, o governo segue perfurando, tanto o solo quanto o bolso de quem trabalha. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!